Olá! Estamos de volta para prosseguirmos com as reflexões dessa obra tão valorosa, Momentos de Saúde e de Consciência, da nossa querida Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco. E hoje nós estamos situados no capítulo 9, intitulado Perante a Consciência. Nessa mensagem, Joana vem falar para nós a respeito da importância de estarmos mais em paz com a condição em que nos encontramos e que, invariavelmente, incorre em atitudes equivocadas e em erros que nós vamos cometendo e praticando de acordo com a fragilidade ainda da nossa personalidade que está em desenvolvimento. E aí, dos vícios, das dificuldades que nós vamos enfrentando, a consciência de culpa é um desses principais fatores que trazem muitas perturbações e que, não raro, temos dificuldade em lidar com as questões. Fragilizados ainda nos nossos comportamentos, nos conceitos em que muito mais mentalmente nós possuímos e menos em atitudes, né? Porque a gente já pensa no bem, a gente verbaliza querer seguir um caminho mais correto, mas vez por outra nós nos incorremos em atitudes equivocadas, o que é natural na nossa fase de desenvolvimento, né? E aí nos permitimos algumas atitudes que não são agradáveis para nós mesmos já compreendemos que não deveríamos tomar determinadas atitudes, fazer determinadas coisas, mas acabamos em alguns momentos permitindo-nos o cometimento dessas falhas. E em seguida a consciência já cobra, né, sinalizando, e aí há um arrependimento e o ser ainda enfraquecido na consciência, muitas das vezes se debate, sentindo-se culpado, dilacerado e fica num sofrimento muito grande que pode facilmente ser evitado com um pequeno passo da maturidade psicológica, no sentido de não gostaria de errar, mas errei. Então, cada vez que se perceber errando, cometendo algum deslize, é olhar logo em seguida como eu posso fazer para minimizar os danos daquilo que eu cometi de errado, para corrigir o que foi feito e seguir. E seguir com a consciência tranquila de quem? De quem não erra? Não, de quem ainda comete os erros porque está a caminho, mas deseja a melhora, deseja a conquista e a manutenção de comportamentos morais mais condizentes com o ser lúcido, né? Então, esses momentos são preciosos para essa análise, né? E procurar não fazer novamente, mas pode ser que a gente faça novamente, porque na condição em que ainda nos encontramos, em caminhada, é muito mais comum nós fraquejarmos do que a gente gostaria. A prece é a grande aliada nesse momento. É a prece, é a rogativa, é pedir a Deus o fortalecimento moral, é pedir a Deus para que a gente possa se sentir mais livre dos vícios que ainda trazemos, né? E essas preces, elas vão fazendo com que haja um fortalecimento espiritual, um fortalecimento dos pensamentos. E as coisas começam pelo pensamento, né? Dificilmente a gente age sem pensar. Às vezes a gente fala muito isso. Agir sem pensar, foi no impulso, mas é claro que os nossos pensamentos estão povoados de atitudes compatíveis com a que nós fazemos. Às vezes a gente até pensa coisas muito mais delicadas do que de fato a gente faz. Então, mas são lá nos pensamentos que isso começa a ganhar forma e força. E quando vem a oportunidade, eclode aquilo que nós andamos agasalhando nos nossos pensamentos. Por isso a importância de pensar em coisas boas, em coisas úteis,
em coisas que trazem crescimento, progresso, né? Estarmos com a mente voltada para leituras que são edificantes, filmes, em outras manifestações culturais, procurarmos alimentar a nossa mente de coisas boas, elevadas, né? E aí o nosso pensamento vai ficando povoado dessas informações que vão nos distanciando de pensamentos mais materializados ou fúteis, viciosos, né? Porque a gente vai ocupando a mente com coisas mais importantes, com coisas de conhecimento geral, de cultura de outros lugares, né? Então nós vamos montando na nossa mente um alimento saudável. Isso vai nos ajudar a nos distanciar dos pensamentos que são inadequados e aí nós vamos automaticamente também nos distanciando dos comportamentos inadequados. Vez por outra, vamos escorregar. Paulo já dizia isso, né? O bem que eu quero, eu ainda não faço. O mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Porque faz parte da nossa condição no sentido de amadurecimento psicológico, de amadurecimento e crescimento progressivo até a gente chegar ao topo, né? A hierarquia daquilo que a gente precisa conquistar por nossas pernas. Foi assim que Deus nos facultou, né? Isso é lindo. Então, mesmo que a gente já projete as coisas boas que a gente gostaria de fazer, vez por outra, coisas equivocadas a gente acaba fazendo. O que é importante nisso? Importante é encarar de frente. Não queria fazer, mas fiz. Ou até estava pensando em fazer, queria fazer, foi isso mesmo que eu fiz, mas não foi bom. Então, encara, procura corrigir, procura minimizar os erros e seguir adiante. Tem muita coisa para a gente viver. Agora, ficar preso, não devia ter feito. Eu não queria ter feito isso, mas fiz, e agora? Aí algumas pessoas entram no autoflagelo, como se isso fosse trazer algum benefício. Não apaga o mal que foi feito e ainda traz prejuízos muito grandes para si mesmo. Importante é a gente lembrar sempre: o que foi feito, já foi feito. Não tem como voltar atrás. Existem pessoas que às vezes ficam presas em situações que já aconteceram há anos, há décadas, mas está agarrado lá atrás no mal que praticou, no mal que outra pessoa possa ter praticado. O que já passou, passou. Encarar isso na consciência, né? O que já fiz, não tem como voltar atrás. Agora é para frente. Isso é um pensamento libertador. Isso é um pensamento que faz com que a gente se liberte daquilo que fica pressionando. E aí a oração é que entra e tem um papel fundamental. É também nesse processo de pedir a Deus perdão pelos erros cometidos e o fortalecimento para seguir adiante. Tem tanta coisa boa no universo, tem tanta coisa boa para vir para nós, basta que nós atraiamos com os nossos bons pensamentos. Então vamos pensar em coisas boas, vamos perdoar as atitudes equivocadas que a gente toma nesse sentido. Fiz besteira, não devia, mas já fiz. Agora como é que eu faço? Por onde eu começo para desfazer, minimizar e seguir adiante? Vamos seguir adiante. O nosso futuro é baldo de felicidade, desde que nós nos entreguemos em confiança em Deus e sigamos nessa estrada florida que Jesus veio nos trazer, que é o Evangelho. Assim, a gente vai catando um cavaco aqui, a gente vai tropeçando ali, mas a gente segue adiante. A gente não pode ficar sentado na estrada chorando o tombo que a gente tomou, ou a rasteira que a gente deu, e não avançar. A noite vai chegar, os conflitos vão ficarem mais difíceis, né? Então a gente deve seguir sempre adiante, com confiança em Deus, trazendo a consciência tranquila de quem luta pela melhora íntima, de quem deseja e se esforça por conquistar
as coisas boas que deseja. Então essa é a consciência tranquila que a gente deve trazer. Consciência de culpa jamais. Faz parte da nossa caminhada os erros, os tropeços. Então a gente não deve se prender a isso. E sim a encararmos a nossa com convicção a nossa fase e seguirmos fazendo as conquistas de muito valor. Que Deus nos abençoe a todos e até a nossa próxima reflexão. Um grande abraço.